meus irmãos, se nós aprendermos como ser obediente como Abraão, Deus vai nos levar a lugares que nós nunca imaginávamos. Mas tem uma coisa, querido, tudo passa pela obediência. Quando Deus chamou Abraão para uma grande missão, dizendo: sai da tua terra, da tua parentela, Deus não mostrou para ele as dificuldades, Deus não mostrou para ele o que ele ia passar, mas diz a palavra, ele obedeceu. Queridos e amados irmãos, se Deus falasse que na minha vida pastoral, o deserto que eu ia passar, as dificuldades que eu ia passar, talvez eu teria recuado. Se Deus tivesse mostrado para os pastores que estão aqui o deserto que eles iam passar quando abraçassem a obra de Deus, talvez eles também tivessem recuados. Mas o Senhor tem nos chamado, o Senhor tem nos dado a sua graça e tem se levantado lutas, dificuldades e mais dificuldades, problemas e mais problemas, mas no nosso deserto nunca se viu tanto o agir de Deus de uma forma tão gloriosa e especial, porque Deus está conosco. Diz a Bíblia Sagrada que Abraão obedeceu e saiu para uma terra onde ele não imaginava. Abraão era de uma família de seminômades, era uma espécie de ciganos que moravam em tendas. Mas diz a Bíblia que ele deixou, ele largou. Deixa eu dizer uma coisa nessa noite para os irmãos: Deus tem um chamado específico para cada um de nós. Deus nos chamou e nos confiou algo de Deus, algo tremendo, algo maravilhoso. Deus nos chamou para algo não pequeno, mas algo grande. Mas tem uma coisa, querido, que se você já recebeu esse chamado de Deus, se você não romper com seus desejos e com as suas vontades, você nunca vai conseguir chegar aonde Deus te colocou. Então qual foi a missão de Deus para Abraão? Sai da tua terra, larga, deixa, abandona, mas vai para e obedece a minha ordem. Sabe que nessa noite Deus tem uma palavra para mim e para você. Deus está dizendo assim: eu tenho um chamado ministerial para a sua vida, e você tem que largar tudo aquilo que pode estar impedindo o teu caminhar cristão. Nessa noite eu estou falando para você, querido, amigo e irmão em Cristo Jesus. Você está aqui vivendo momentos difíceis na sua vida, talvez vivendo o maior momento de incerteza, um momento de instabilidade. Talvez você esteja se sentindo assim, num canto recuado, talvez se sentindo que aprisionado por alguém. Nessa noite Deus manda você romper. Rompa, deixe, largue tudo aquilo que está aprisionando você. Você é livre, meu irmão. Você é livre, minha irmã. Deus não nos chamou para sermos presos a uma placa. Deus não nos chamou para sermos presos a uma igreja. Deus nos chamou para avançar sobre o mundo, avançar sobre o pecado, avançar, querido. Essa é a ordem de Deus. Por isso nós somos livres. Por isso o ministério Adonai é um ministério de homens livres e mulheres livres para adorar o Senhor Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Foi assim que Deus tem nos trazido até aqui. Essa tem sido a revelação de Deus. Porque um dia alguém tentaram quantas e quantas vezes me colocar assim num canto e dizer: você vai ter que ser desse jeito. Lembro que uma vez eu fui chamado a atenção porque a pessoa disse assim: olha, você agora é pastor, e por você ser pastor, você tem que ter uma postura de pastor. Eu perguntei como é a postura de pastor, e disseram assim: quando você chegar aqui na igreja, não é para falar com o zelador, nem com esse povo que fica aí, não. Você tem que vir direto para o gabinete, porque você é um pastor. Você não pode estar ali no meio daquele povo, não. Você está
Deus nos chamou para algo excelente. Deus nos chamou para algo espiritual. Deus nos chamou para romper com o mundo. O grande problema hoje é que as pessoas não conseguiram entender que tem que separar, tem que romper, tem que deixar. A ordem de Deus era deixa aquilo que pode te trazer prejuízos futuros. Sabe qual foi o erro de Abraão? Levou o sobrinho Ló com ele. Qual era a ordem de Deus? Deixa tudo, largue. Querido, pequenos detalhes que nós fazemos pode atrapalhar a nossa vida lá na frente. Então hoje, se você está nos ouvindo hoje, está aqui analisando a sua vida, e tem pequenos detalhes que estão te impedindo de servir a Cristo Jesus com liberdade, em nome de Jesus, larga isso. Larga, deixa. Deus, Abraão levou Ló. Ló foi um sobrinho assim meio esquisito, porque ele foi abençoado, cresceu o seu rebanho, e ele chega e diz assim: eu quero liberdade. E Abraão diz: olha, se você for para a esquerda, eu vou para a direita. E ele escolheu o melhor que tinha, que era as campinas verdejantes do Jordão. Teve problema. Pequenos detalhes na caminhada espiritual podem te trazer sérios problemas futuramente. Queridos irmãos, Deus nos chamou para fazermos a obra dele. Deus não nos chamou para amaldiçoar ninguém. Deus nos chamou para abençoar vidas. A ordem de Deus para Abraão era: sai, deixa, eu far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma. Queridos e amados irmãos, Deus tem promessa para cada um de nós. Um dia eu chorava por uma igreja que eu não tinha. Um dia eu orava por uma igreja que eu não tinha. O ministério Adonai não tinha nascido ainda. E eu dizia: Deus abençoe os pastores, cada departamento, mas não existia essa igreja. Mas existia no coração. E um dia um pastor que eu estava congregando com ele dizia: Deus tem algo especial para você. No dia que Deus sinalizar para mim, eu vou abençoar você, eu libero você. E esse dia chegou. E no dia 10 de maio de 2010, deu-se início, nasceu lá na Rua de Braga 622, o Ministério Adonai. Nasceu de uma forma milagrosa, como esta igreja está nascendo. Aliás, as igrejas Adonai que Deus nos deu até hoje, todas elas nasceram por milagres. Porque quando nós fomos para alugar o nosso prédio lá, tivemos que nos desfazer do nosso carro, tivemos que entrar por um galpão parecido com esse, sem som, era uma caixinha emprestada, era uma bateria emprestada.